né, a parte de memorial. O memorial, a palavra é feia, às vezes difícil de você lembrar a peça, mas se você entender a linha do tempo do processo, fica bem tranquilo, muito mais tranquilo de você ter a impossibilidade de errar a peça no exame da ordem da segunda fase, né? Bem tranquilo, vamos imaginar, lembrar aquele contexto nosso da linha do tempo do processo penal. Você tem que sempre imaginar a notícia do crime. Ou é a prisão em flagrante, ou simplesmente alguém dedurou alguém. E os caras vão sair caçando quem é que cometeu o crime, certo? Notícia do crime, inquérito policial, do inquérito policial, os autos são encaminhados para o membro do Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe, cita, você responde a acusação pedindo absolvição sumária. Se não for possível, pelo menos para que sejam ouvidas as testemunhas. Aí você vai ouvir as testemunhas, ouve as testemunhas, o juiz se instrui e aí ele prossegue dando a sentença. Então, quando nós estamos no momento da audiência de instrução, ou seja, antes da sentença e após a resposta à acusação, a única coisa que tem para você fazer só pode ser a alegação final das últimas coisas que você praticou ao longo do processo. A alegação final por meio das memórias, do passado. A alegação final por meio de memorial, certo? Bom, aí o contexto é o seguinte, resposta à acusação, você pede o seguinte, preliminar. Você pede uma preliminar, falou o juiz. Eu acho que não é bom nem você verificar se teve crime, cara. Porque você é incompetente, você foi subornado, você é suspeito, a parte é legítima que propôs essa ação, né, não teve perícia, faltou formalidade essencial do ato, a petição é inepta, não tem condição da ação, não tem justa causa para o prosseguimento da ação penal, teve prescrição, decadência, permissão, anistia, graça, indulto. Isso é tudo que você vai pedir antes de analisar o mérito. Vamos tentar matar, a gente tenta matar isso. O juiz, eu não estou nem aí se teve crime ou não. Você ouviu o que eu acabei de falar agora? Problema no 564, no 395 e no artigo 107, tudo do Código, 395 e 564 do Código de Processo Penal, 107 do Código Penal. Você faz esse pedido para o juiz e aí, velho, se ele não acatar, ele vai jogar o mérito. Aí no mérito, sim, você vai alegar, pô, nós temos a falta de tipicidade, excludente de licitude ou isenção de pena, que são os casos da teoria do crime, né? Porque o crime é algo que é típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Bom, pediu isso daí, agora você mostrou o mérito, pô, acabei com o problema. A resposta da acusação, morri aí, né? Agora acontece que o memorial não. O memorial é antes da sentença, então você vai falar, cara, você vai usar tudo que você pode. Você vai falar das mesmas preliminares, 564, 395, 107, você vai falar dos mesmos méritos. É o seguinte, juiz, se você quiser foder minha vida mesmo, pelo menos, cara, pensa, tem alguma coisa que você pode me dar subsidiariamente, caso não seja possível você conceder para mim a minha absolvição, pelo menos. Pensa que eu acho que o crime que eu cometi não foi na modalidade qualificada, não. Na moral, ó, eu subtraí coisa móvel, certo? Eu subtraí coisa móvel. Acontece que, veja bem, o meu furto simples, desculpa, o furto que eu cometi, eu falei que não foi, né? Eu falei que foi meu. O objeto que eu peguei era meu, então tinha erro do tipo. Só que é o seguinte, cara, você tá falando que eu furtei mesmo, então pelo menos, cara, troca de furto qualificado para furto simples. Porque, veja bem, eu não furtei ninguém com abuso de confiança. Não foi, eu estou trabalhando para o cara, estava com 2 dias só. Como é que eu estou abusando da confiança? 2 dias? Que 2 dias? 2 dias não é abuso de confiança nenhum, certo? Você está falando que eu tenho destreza, que destreza? Eu fui catar o celular do cara, o cara me deu um tapa na cara, a menina me deu um tapa na cara. Então que destreza que eu tenho nisso? Eu não treinei, não sou bom em furtar, para você qualificar o crime de furto. Então nós temos o caso seguinte, os furtos simples, se você olhar debaixo do caput do Código Penal, no artigo 155 você vai verificar que a pena é de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4, ou seja, eu não sei quanto tempo o cara vai pegar de cadeia, mas é certeza que é de 1 a 4, certo? Isso é o furto simples, subtração de coisa móvel. Acontece que é possível que você seja denunciado por um furto qualificado. Pô, qualificado é de 2 a 8. 2 a 8, por quê? Abuso de confiança, destreza, rompimento de obstáculo, né? São circunstâncias que eu tenho que qualificam um crime de furto, certo? Qualificam, emboscada não, desculpa, emboscada é um homicídio qualificado, né? Escalada, furto qualificado. Então, juiz, ó, na moral, eu até concordo que você, se for possível, aceitar, né, fazer análise meritória, me dando a absolvição do 386, ao menos, subsidiariamente, troque, né, desclassifique o crime de furto qualificado para furto simples, porque eu não cometi o furto qualificado, não foi, tá? Então, quando você for fazer a dosagem da pena do sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, você verifica que a sua contagem vai levar em consideração 1 a 4 e não 2 a 8. Esse é o primeiro pedido de tese subsidiária de mérito. A gente vai trabalhar isso com mais detalhe, mas, cara, é tranquilo, é desclassificação. Você foi denunciado por homicídio qualificado, tá? Você matou alguém queimado, fala, não matei queimado, eu matei, depois queimei. Fala que foi por emboscada. Emboscada o quê? O cara estava na minha frente, jantando na minha casa. Não foi por emboscada, certo? Não foi emboscada. Eu não teve emboscada, na hora eu me irritei e matei o cara. Então, a gente estava ali, a gente brigou na hora. Não foi traição, não foi emboscada, não foi veneno. Eu matei o cara com açúcar, ele bebeu lá, tinha diabetes, será como é que eu sabia? Não foi nem homicídio qualificado, nem doloso, eu não tinha vontade. Ele bebeu açúcar, como é que você vai falar que foi veneno? Não foi veneno, não.
né? Então, são contextos fáticos que a gente tem um monte na parte especial. Se você for acompanhando, né, o nosso curso, você vai verificar que tem essa parte. Mas acontece que eu estou passando a estrutura aqui daquelas teses subsidiárias de mérito no caso dos memoriais, beleza? Enfim, aí vamos verificar, né? O sistema trifásico é aquele que vai levar em consideração quantas fases, né? Para dosar a pena, 3 fases. Eu tenho a primeira fase, que é a pena base, né? O juiz vai ficar ali verificando a pena base. A pena base é essa aqui, ó, 1 ou 2 anos, né? A base é essa aqui, o teto é esse daqui. Seja lá como for, o juiz não pode sair dentro da primeira e da segunda fase. Ó, na primeira e na segunda fase, o juiz não pode sair dessa pena abstrata. Aqui, ó, primeira e segunda fase, o juiz está vinculado à pena abstrata. O que é pena abstrata, Rafa? A pena abstrata é porque você não sabe concretamente quantos anos o cara vai pegar de cadeia. Então, abstratamente, o crime de furto é de 1 a 4 anos. Abstratamente, o crime de roubo é de 4 a 10 anos. Abstratamente, o crime de homicídio é de 6 a 20 anos. Isso é abstrato. É abstrato isso aqui. Certo? São as coisas na modalidade simples, não é roubo qualificado, não é furto qualificado, não é homicídio qualificado, é isso aqui. Então eu vou lutar para que quando o juiz for realmente, infelizmente, apenar a minha pessoa, pelo menos que ele leve em consideração a modalidade simples. Na primeira e segunda fase ele não pode ficar aquém e nem além da pena base, beleza? Desculpa, da pena abstrata. Enfim, então, uma coisa interessante, quando o juiz for aumentar na pena base, porque, por exemplo, ele vai começar de 1 a 4, né? Ele vai fazer a contagem de 1 a 4 aqui, ó. Para ele aumentar esse 1, ou seja, você começa com 1. Se você furtar uma caneta, você continua pegando no mínimo 1 ano de cadeia. Mas não é princípio de significância? Sim, você vai pedir isso no mérito. Só que se ele não aceitar, você pede pelo menos para que mantenha a pena base no mínimo legal na primeira fase, a dosimetria da pena, levando em consideração as suas circunstâncias judiciais. O que é isso, Rafa? Ele vai fazer uma análise daquilo que você tem no seu passado. Ele vai analisar tudo aquilo que aconteceu com você, se você é uma pessoa boa, se você fez alguma cagada na sua vida. Antigamente eles levavam em consideração tatuagem, brinco e boné. Hoje não tem nada a ver isso aí mais, né? Tatuagem, brinco e boné. Mas antigamente levavam em consideração. Hoje pergunta para sua família, se cara 10 brigas na sua família, 8 você está envolvido. Se quando você joga bola, todo dia que você joga bola, você tem briga envolvido. Como é que foi a atitude da vítima no caso concreto? Porque a atitude da vítima é levada em consideração também na primeira fase, das circunstâncias judiciais também no caso concreto, beleza? Isso está previsto no artigo 59 do Código Penal, beleza? Bom, o artigo 68 do Código Penal mostra qual que é o sistema trifásico e onde é que se encontra as 3 situações de análise da dosimetria da pena, beleza? Bom, enfim, esse aqui é a dosagem da pena. E para que o juiz acrescente na primeira fase, ele não pode levar em consideração, né, as circunstâncias da tipificação do crime. Por exemplo, vou aumentar a pena porque você roubou ameaçando o cara. Onde já se viu? Você roubou o cara e ameaçou ele de morte, que absurdo. Você bateu no cara, você causou lesão corporal nele, que absurdo. Como assim? O roubo é isso. Isso é roubo. Se eu não tivesse usado de ameaça, seria furto. Aí a pena seria de 1 a 4 anos. Mas se eu roubei, é lógico que é de 4 a 10. Você vai ter que manter o 4 anos ali. Você vai ter que manter o 4 anos. Você tem que manter. Você não pode colocar 5 anos, 6 anos. Por quê? Porque faz parte da tipificação. Ó, circunstâncias descritas no tipo penal não servem de agravante. Eu não posso agravar a pena do cara, porque você matou alguém. Onde já se viu? Mataram uma pessoa, é muito feio. Vou aumentar a pena base. A pena base no crime de homicídio é de 6 a 20 anos, né? Então, 6 aqui. Porque você matou alguém, o juiz pode acrescentar de 6 anos? Colocar 6,5, 7? Ah, Rafael, acho que pode, porque é tão feio matar os outros, né? Sim, mas ele não pode. Porque a pena de homicídio já está de 6 a 20 anos. Já está de 6, então não posso aumentar a pena pela descrição do caso concreto. O juiz pode aumentar, por exemplo, roubar alguém por ameaça. Se eu ameaçar você de morte, falar, vou te matar se você não me der essa caneta aí, essa faca, não sei o quê. Ou se eu roubar uma faca querendo matar o cara, é brincadeira, né? Mas, vou te matar se você não me der, sei lá, esse carro. Pô, aí é roubo. Só que você concorda que fala assim, se eu enfiar a arma dentro da boca do teu filho e ficar batendo nos dentes dele assim, dá o carro logo. Pô, agora é diferente. Agora a fundamentação concreta mudou. Porque é muito mais desesperador o cara te ameaçar de morte, né? Desculpa, é muito menos desesperador o cara te ameaçar de morte do que ele ficar batendo a arma dentro da boca do teu filho enquanto você não dá o carro para ele, certo? Então aí mudou a situação. A gente vai verificar que isso está escrito na súmula 719 do STF. Então circunstâncias abstratas não podem fazer com que o juiz agrave a pena. Agora, no caso concreto, ele vai poder agravar, colocar o regime num regime inicial mais prejudicial, nós temos fechado, semiaberto e aberto, ele pode às vezes, colocar num regime diferente. Mas vamos prosseguir, né? Se ficou confuso isso aqui, você me perdoa, tá? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o juiz não pode agravar a pena, pela descrição do tipo penal. O tipo penal já tem uma descrição, então ele não pode agravar a pena por causa daquilo lá. Ah, você furtou, onde já se viu pegar coisa dos outros, vou aumentar a pena base. Não, como assim? Não vai aumentar nada. Eu furtei, por isso que eu estou sendo condenado por 1 a 4 anos, beleza? Bom,
Enfim, então aqui eu coloquei de exemplo, né? Matar alguém é feio? É, mas é homicídio de 6 a 20 anos, né? Roubar com violência? Pô, roubo é com violência mesmo, se não fosse com violência era furto, certo? Bom, abusou da confiança do patrão? Agora você tem que começar a raciocinar. Como assim abuso de confiança? Né? Se você trabalha com um cara há 6, 7 anos, há 2 anos, há 1 ano e meio, há 6 meses, e o cara dá a chave da casa dele para você, ele confia que você busca os filhos dele, ele confia que você cuide da empresa, que você abre a empresa, que você fecha a empresa, ele confia em você. Então, se você furtar o cara, já não é um furto simples de 1 a 4 anos, é um furto qualificado de 2 a 8 anos. A classificação muda, mas a gente vai batalhar no problema contra isso. No problema você vai batalhar, fala, juiz, ó, eu não tenho, o cara não confia em mim, comecei a trabalhar com ele, está com 2 dias, certo? Você pede para desclassificar de furto qualificado para furto simples, tranquilo? Pensar nesses contextos. Agora, que coisa legal, várias qualificadoras, né? Uma serve realmente, né, para agravar a pena e as outras para mexer na pena base. Ó. Uma agrava e as outras aumentam a pena base. Pô, as qualificadoras são o seguinte, ó, abuso de confiança é uma, destreza é outro e rompimento de obstáculo é outro. 3 objetivos, 3 situações para que você seja qualificado. Você aprendeu que a qualificadora é de 1 a 4, troca para 2 a 8, certo? Ou seja, a pena era 1 a 4, o juiz nem vai olhar para esse 1 a 4. Se for qualificado, ele já faz as contas em cima do 2 a 8. Só que você abusou da confiança, tem destreza é quando você treina para isso. Por exemplo, você pega um jornal e você passa do lado de um cara e rela o lanterno dele assim, aí você vai. Conforme você relou o lanterno, ele nem percebeu, mas você tirou a mão blanca dele, você pegou uma caneta dele, cara, tchup, certo? Isso é o cara que treina para furtar. Então aí o Código Penal pune quem faz a prática, né? Faz do crime uma prática, né? Habitual no dia a dia. Bom, aí o promotor te denunciou por furto qualificado por 3 qualificadoras. Qualificadora da destreza, do abuso de confiança e do rompimento de obstáculo. Tudo bem, o cara deu a chave para você cuidou da casa dele, então se você furtar vai ser abuso de confiança. Só que ao mesmo tempo, você treinou muito para abrir o cofre dele. Você treinou para abrir o cofre, treinou para abrir o cofre. O cofre não, né? O cofre do cara. Treinei. Tá. Aí você vai lá, abriu o cofre. Pronto, abriu, pegou a grana e vazou. 3 qualificadoras, você rompeu o obstáculo? Ah, rompi, Rafael. Não, mas é uma coisa ou outra. Ou é destreza ou é rompimento de obstáculo. A mesma coisa que se você treinou para furtar alguma coisa de alguém. Aí, a hora que você vai abrir, você não consegue, você tem que quebrar o negócio. Você quebrou o negócio, aí é rompimento de obstáculo. Não dá para você ser qualificado por rompimento de obstáculo e destreza ao mesmo tempo. A não ser que seja um outro exemplo, mas não no caso do cofre. Você concorda? Dá para visualizar isso? É uma coisa bem tranquila isso para pensar. Bom, aí enfim, a gente prossegue pensando no assunto, né? As qualificadoras, elas vão agravando a pena do cara e por aí vai, tá? Mas olha só, uma coisa interessante, um cara que tenha 7, 10, 15 inquéritos policiais contra ele, vários processos condenando o cara, né? Várias infrações penais, vários antecedentes infracionais que ele teve na adolescência dele, essas coisas, cara, elas não servirão de base para que o juiz leve em consideração que a circunstância judicial do caso concreto é ruim. O cara que tem vários inquéritos, vários processos, vários atos infracionais contra ele ao longo da vida, ele é uma pessoa boa, 100% bonzinho, a pena base deve ser mantida no mínimo legal. Isso está escrito aqui, ó, na súmula 444 do STJ e, porque analogicamente nós temos o princípio da não culpabilidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. É o princípio da não culpabilidade. Lembrando que no Pacto de São José da Costa Rica, no Pacto de São José da Costa Rica, não é princípio da não culpabilidade, é princípio da inocência. Qual que é a diferença, Rafa? Na prática nenhuma, né? Mas se você parar para pensar, o âmago das palavras, né? Tipo a essência das palavras, é diferente. Você falar, esse cara não é culpado não, hein? Agora você fala, mano, esse cara é inocente, velho. É diferente, o contexto é diferente. Pensou nisso? Bom, vamos lá. Esse aqui é tranquilo pra gente, né? A gente só Para que você falou isso, Rafa? Só falei porque pode você ter um fundamento a mais para colocar nas suas teses subsidiárias de mérito da sua alegação final por meio de memorial do 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único, se tiver diligência a ser feita no meio da audiência. Bom, vamos lá. A segunda fase, por mais incrível que possa parecer, vocês são 3, a segunda fase é a fase intermediária. Então, o enunciado da questão vai dizer o seguinte, da questão da peça vai dizer o seguinte, na fase intermediária, o juiz passou da pena abstrata. Está errado. Você sabe que é pena abstrata, é aquilo aí, 1 a 4 anos. Na fase intermediária, ele acrescentou um pouco da pena base. Bom, tá certo, a pena base é 1 ano, ele passou, colocou 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, certo? Esse é o contexto do caso concreto. Bom, vamos lá. Nessa segunda fase, o juiz vai levar em consideração as agravantes e atenuantes. Uma coisa que agrava é você cometer crime, uma não, né? Várias delas. Você cometeu o crime
embriagado, ou seja, você bebeu para tomar coragem de cometer um crime. Você cometeu um crime contra cônjuge, ascendente, descendente, irmão, gestante, enfermo, criança, idoso. Se você for reincidente também, você vai ter o agravo da pena na segunda fase da dosimetria da pena. Tá? Eu vou explicar a diferença entre reincidência e maus antecedentes agora bem tranquilo, né? Mas só para que a gente verifique que a reincidência ela é levada em consideração na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Se você cometeu um crime 1 aqui, aí o tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão, mas você cometeu um crime 1, o tempo passou, você cometeu um crime 2. E aí o tempo passa e esse uma sentença condenatória. A hora que o juiz for levar em consideração essa sentença condenatória, ele olha para o passado teu, ó, tem inquérito sobre isso aqui, não tem? Ele vai levar em consideração isso? Não. Então aqui, ó, eu estou totalmente primário. A hora que ele for fazer essas continhas aqui, ó, na sentença condenatória, totalmente primário. O tempo passa e aí você tem o trânsito em julgado do crime 1. Pronto. A hora que ele for fazer o trânsito em julgado do crime 1, você continua sendo réu primário até o presente momento. Agora, a partir de agora, se você fizer uma cagada, ou seja, se você cometer, olha, presta atenção, se você cometeu o crime 3, você será reincidente no crime 3. Se você cometer o crime 3, será reincidente. Se você não cometer nada, mas, lembra aquele crime 2? O tempo passou, eu não sofri calado, mas saiu a sentença condenatória do crime 2. Olha, veja que a sentença condenatória do crime 2, ela está acontecendo depois do trânsito julgado do crime 1. Então aqui, o juiz leva em consideração que eu tenho maus antecedentes, mal antecedente. Porque, Rafael, mas você não fez uma cagada aqui? Não, eu não fiz, aqui eu não fiz nada, olha, eu não fiz nada aqui. Eu fiz aqui. Depois que o trânsito é julgado, eu não fiz mais nenhum tipo de cagada. Prestou atenção? Vamos lá. Essa é a diferença entre maus antecedentes e reincidência, tá? Qualquer dúvida, lembra de continuar perguntando na sala de aula, né, ou mandar uma mensagem aí no Instagram. Agora, outra coisa interessante. Crime 1, sentença condenatória do crime 1, trânsito em julgado do crime 1, cometi agora o crime 2. Pronto. E aí, por esse dado aqui, por esse gráfico, você consegue dizer se eu sou reincidente ou não? Ah, Rafael, óbvio, você acabou de falar que se eu cometer um crime depois que o trânsito é julgado, eu sou reincidente? Sim, mas nós temos um adendo. A reincidência ela vai ser levada em consideração se após o trânsito em julgado, você cumpriu a pena. Vamos supor que você tenha 10 anos de cadeia. Você pegou 10 anos de cadeia, né? Só que você tem o período de depuração da pena, que são 5 anos após o cumprimento da mesma. Então, você cumpriu 10 anos de cadeia, ficou 5 aqui, depurando. A partir deste momento, você será réu primário. Então, neste gráfico, não dá para você saber se o cara é reincidente ou não, porque eu não estou colocando quanto de pena aqui. Aqui dá para você saber quanto de pena que tem, quanto de pena que vai ter no caso concreto, se o cara será reincidente ou não. A partir daqui, ó, desse período de depuração da pena, o cara será tecnicamente primário. Primário significa que tudo deve ser levado em consideração quando ele for cometer um outro tipo de crime no zero, tá? Desde o princípio, no comecinho. Tranquilo? Bom, vamos lá. Aí, a gente tem outro contexto. Dependendo da idade do cara, se o cara tiver menos de 21 anos na data do fato, aí, obrigatoriamente, no caso concreto, menos de 21 anos na data do fato, eu vou ter que atenuar a pena dele. Se ele tiver mais de 70 na data da sentença, eu também tenho que atenuar a pena dele. Então eu tenho que atenuar, tanto se for menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Mas não vai perguntar tão fácil assim, né? O cara tem tantos anos. Não, vai colocar a data do nascimento dele, você vai ter que fazer as continhas. E também, se ele tiver 70 anos na data do fato. Eu acabei de falar que se ele tiver menos de 21 na data do fato, ele vai ter atenuante da pena. E se ele tiver mais de 70 na data do fato? Rafael, agora confundiu nada. Se na data do fato ele tem mais de 70, quanto é que ele vai ter na data da sentença? Obviamente, mais de 70, certo? Bom, enfim, esse é um contexto bem tranquilo, né? Só a gente pensar um pouquinho aí. Agora uma palavra interessante é a palavra confissão. Você aprendeu a reincidência você agrava na segunda fase. Nós temos também a confissão. A confissão atenua na segunda fase. Leva em consideração a personalidade do cara. Fala, pô, eu confessei, realmente foi isso, foi cagada, eu fiz uma coisa errada. Só que a confissão, eles vão colocar um contexto que vai te confundir, falar assim, pô, o cara confessou porque tinha 20 policiais em volta dele com R15, ele falou, foi eu, desculpa, desculpa. Isso vale como confissão? Vale como confissão. Rafael, mas ele deu uma desculpa, ele falou que foi ele, porque o cara colocou uma arma na cabeça do filho dele e falou assim, ó, se você não for lá roubar a Caixa Econômica Federal, nós vamos matar o seu filho. Ele falou que ele falou que foi ele, sim, mas porque o cara colocou uma arma na cabeça do filho dele. Isso não é coação moral irresistível? Eu peço isso no mérito, mas e se o juiz não der? Se o juiz não der, eu peço atenuante na segunda fase, porque eu confessei que cometeu o crime, certo? Então,
Nós vamos pedir as análises dos méritos, mas as teses subsidiárias depois. Então tem o mérito lá, pedir a absolvição pela isenção de pena, porque eu estava coagido moralmente de maneira irresistível, né? E daí? Eu confessei, atenua a pena, tá? Não importa, né, se o cara dá desculpa, se ele deu desculpa, não confessou, tá certo. Confessou em flagrante, 20 caras em cima dele com a arma na cabeça, e daí? Confessou, vai atenuar a pena, beleza? Confessou, atenua a pena. Isso aqui está previsto no artigo 545 do STJ, tá? Eu não vou ler as súmulas aqui, senão demora muito, você consegue ler aí, tá? A língua portuguesa dá para ler de boa. Bom, uma coisa interessante, só um adendo, né? A confissão não serve de fundamento para a condenação. Se o cara apenas confessar, isso não serve, não é levado em consideração para a condenação do cara. Porque às vezes ele confessa, porque ele está no meio de uma facção criminosa, e o chefe não pode pegar uma pena maior. Então ele fala, foi eu que cometi o crime, foi eu. Tá? Às vezes o dono da facção fala o seguinte, ó, eu dou 5 mil reais por mês para tua família para você confessar que foi você que cometeu o crime. Aí ele pega e confessa, certo? Ele confessa que foi ele, beleza, tá na cadeia mesmo, tanto faz para ele ficar mais dia menos dia, né? Enfim, aí é uma base, né? Eu não sei de cabeça o fundamento, mas é só colocar no índice remissivo aí que você procura, né? Lembrando que a leitura do índice remissivo ela é essencial para a sua aprovação, tá? Se você não está lendo o índice remissivo, você está distante da mesma, tranquilo? Bom, índice remissivo, confissão, você vai procurar...